Neste vídeo eu vou te ensinar a costurar esta linda bata. Eu vou traçar agora o molde sobre o tecido de uma bata belíssima, ampla, com um babado que eu vou colocar na barra dessa bata. Aqui eu tenho 80 centímetros de tecido por 1,40, dobrado no meio. Até aqui, até essa altura aqui, eu tenho 80 centímetros de tecido dobrado no meio. Eu fiz duas dobras. Dobrei primeiro o tecido no meio, no sentido da largura, e depois dobrei no sentido da altura. Então, aqui eu tenho 4 partes de tecido. Eu realizo essa dobra para cortar a godês. E essa bata aqui, eu vou cortá-la usando o mesmo método do corte do godê total de saia. Inclusive, tem um vídeo aqui em que eu explico como é que eu faço essa dobradura, ou essa dobra aqui do tecido. É só você visualizar esse vídeo. Mas é simples. Dobra 2 vezes o tecido, de modo que você obtenha 80 centímetros dobrado no meio, 40 para cá e 40 para cá. Aqui tem uma sobra de tecido que eu ainda vou usar. Inclusive, eu vou usar para cortar os babados. Aí você vai posicionar a sua fita métrica aqui, onde há as dobras do tecido. Aqui eu tenho uma dobra e aqui eu tenho uma outra dobra. Posiciona a fita métrica aqui, coloca uma borracha embaixo e prende com um alfinete. Você vai prender a fita métrica na borracha e no tecido com o alfinete. Pronto. E vai traçar 40 centímetros partindo daqui até aqui, 40 centímetros. É por isso que eu falei que o corte aqui vai ser realizado no viés e vai ficar um corte do godê. Um corte godê. Então, vamos lá. Essa bata, ela não vai ter costura nos ombros, certo? E é como eu disse, aqui eu vou ter 80 centímetros dobrado, portanto, 40 centímetros de comprimento, mas eu vou colocar um babado. E esse babado vai ter por volta de 12 centímetros. Então, vou aqui para a marcação da bata aqui, no formato godê. Começa a marcar aqui 40 e aqui eu vou marcar mais 40. E vou tracejar 40 centímetros partindo daqui até aqui. Agora eu vou cortar. Então, em média, essa bata aqui vai ter o quê? 52 centímetros de comprimento. Se você quiser a sua bata maior, você traceja a bata mais comprida. Então, você usa aí 50 centímetros. No caso, vai precisar de 1 metro de tecido, porque você vai ter que dobrar no meio, na largura e no comprimento. Então, aqui eu vou cortar. Pronto. Agora eu preciso fazer aqui o decote dessa bata. Lembre-se que aqui eu ainda vou colocar um babado. Aqui ainda vai ter um babado. Então, aqui eu vou fazer o decote. Eu vou marcar, partindo daqui, decote com 9 centímetros. Pode ser de 9 a 10 centímetros, partindo daqui. Aí, essa largura aqui vai permitir que entre qualquer tamanho aqui de cabeça. De 9 a 10 centímetros. Vou marcar 9 centímetros. Para o decote das costas, eu vou descer aqui 3 centímetros. E vou tracejar aqui a mão livre mesmo, ó. Esse aqui é o decote das costas. E para o decote da frente, partindo do decote aqui das costas, eu vou descer mais 5 centímetros. Pode ser de 5 a 6 centímetros. E vou fazer esse tracejado aqui à mão livre mesmo. Pronto. Aqui eu tenho o decote das costas e o decote da frente. Vou cortar primeiro o decote das costas. Pronto, cortei o decote das costas. Agora eu vou abrir dessa maneira e vou cortar
o decote da frente. Pronto, aqui eu vou cortar o decote da frente. E aqui eu tenho o decote das costas, decote da frente. Eu vou dar aqui uma arredondadazinha para não ficar fazendo essa quina. Vou colocar aqui frente. E aqui vou colocar um C de costas. Vou fazer um piquezinho marcando aqui o meio do decote das costas e o meio do decote da frente. Pronto, fiz esse pique. É esse o resultado que eu obtenho do decote. Aí você testa, se por acaso esse decote aqui não entrar, não passar pela sua cabeça, abre um pouco mais. Aí você abre um pouco mais. Testa, eu vou testar aqui para ver se vai passar pela minha cabeça. Passa pela minha cabeça. Eu testei e passa. Então, pode deixar dessa forma. Se quiser abrir, pode abrir mais. Pode descer aqui mais, ou pode entrar um pouco mais aqui na lateral. E para fazer o acabamento do decote, vai ser em revel, basta fazer o seguinte. Pegar aqui o tecido. Vou fazer o revel. Abre assim a blusa. Observe, ó. Abra dessa forma. Aqui eu tenho o decote. Aí você vai tracejar aqui esse decote no tecido. Como se eu estivesse copiando aqui o decote no tecido que eu coloquei embaixo. Depois de fazer isso, só regula aqui direitinho. Aí depois de fazer isso, você vai colocar aqui a largura que você quer do seu revel. Vou colocar aqui uma largura de, pode ser de 7 centímetros, 7, 6 centímetros. Eu vou colocar de 7 centímetros. Porque depois de costurar, ele vai ficar entre 6 a 5 centímetros. Depois de realizadas as costuras aqui. Tanto de aplicação no decote, como também a costura de acabamento. Pronto. Agora é só cortar. Aqui, para facilitar o corte, posso dobrar assim. Começo a cortar a partir daqui. Colocar o alfinete aqui só para prender um pouquinho, para ele não escorregar muito, não deslizar muito. Pronto, resultado aqui do revel é esse. Aqui é frente, aqui é costas. Vou marcar aqui um F de frente e um C de costas. E vou só fazer um pique aqui, pique bem claro, o que é frente e o que é costas, e também o meio, frente e o meio costas.
piquezinho e outro piquezinho. Pronto. Então, esses piques vão me guiar de certa forma, para que eu possa aplicar corretamente no decote. Então, já cortei a blusa aqui, bata, e vou cortar, cortei o revel e vou cortar agora os babados. Como eu disse, o babado vai ter por volta aí de 12 centímetros, depois de costurado. Mas eu vou cortá-lo com um tamanho de 15 centímetros. E vou usar duas faixas de 1,40 m. Então, é bem simples, é só cortar dois retângulos, usando a largura do tecido de 1,40 m. Aí, eu vou marcar aqui 15 centímetros de altura. Vou cortar na largura do tecido, usando toda a largura. Depois, vou marcar mais 15 centímetros de altura para cortar uma segunda faixa. E vou cortar também da largura do tecido. Então, vão ser dois retângulos bem compridos, de 1,40 m de comprimento por 15 de altura. Eu vou fazer o corte dos retângulos agora. Eu não vou gravar, porque é bem simples. Vou mostrar só o resultado final. Então, eu tenho duas faixas de 15 centímetros de altura por cerca de 1,50 m de comprimento. Então, quais serão os próximos passos? Eu vou para a máquina overlock, vou overlocar a faixa em toda a sua dimensão. Vou passar um ponto aqui overlock nela todinha, nas duas faixas. Vou pegar a bata, vou overlocar também a barra e eu vou também fazer o acabamento no revel. Eu vou passar aqui uma costura overlock por volta de todo este revel para fazer o acabamento. E eu tenho entretela de malha, eu vou entretelar também, vou colocar uma entretela de malha aqui. Se você tiver uma entretela, coloca a entretela também no seu revel, para ficar mais assentadinho, certo? Então, eu vou entretelar também com a entretela de malha. Aí, vou fazer o acabamento com o ponto overlock e depois vou aplicar aqui no decote da bata. E vou mostrar esse passo a passo. Eu só não vou mostrar o processo aqui de overlocamento. Eu não vou mostrar. Mas quando eu for aplicar o revel no decote da bata e quando eu for aplicar a faixa na barra da bata, eu vou mostrar. Eu vou gravar aqui e vou mostrar. Então, vou lá preparar todas as partes aqui para a costura da bata. Eu estou aqui com as partes da bata preparadas. Já overloquei as faixas, a blusa também, o revel. Caso você não tenha overlock, faça um ponto zigue-zague bem pequenininho, como eu já mencionei. E também pode diminuir a largura do ponto, tanto o tamanho como a largura. Para ficar assim, uma espécie de chuleado. Aqui, ó, o ponto zigue-zague tá como se fosse um chuleado. Inclusive, depois de aplicar o babado aqui, eu vou franzir, né, esse babado, depois vou aplicar aqui na barra. Eu não vou fazer acabamento com máquina com costura reta. Vai ficar dessa forma, um chuleadozinho. Desse jeitinho aqui. Eu vou deixar o acabamento desse modo, certo? Então, eu vou reservar aqui as faixas que eu vou franzir para aplicar na barra da bata aqui. Essas faixas vão funcionar como um babado. E vou preparar aqui logo a blusa para receber o babado, fazendo o acabamento do decote. Então, como é que a gente faz aqui? Olha, o decote tá aqui. Aqui é a frente e aqui é as costas. Então, eu vou pegar o revel, vou colocar direito com direito. Tem um piquezinho aqui, é o que vai me guiar. Esse pique, eu vou unir a esse pique aqui da blusa, onde fica o decote. Aí, direito com direito, direito da peça com direito do revel. E vou começar o alfinetamento. Aí, o ideal, faço o seguinte, olha. Coloca assim pelo avesso. Pode colocar assim pelo avesso. Aí, você vai encontrando o seu jeito aí para colocar
esse revel por volta de todo o decote. Pode fazer assim, pode também aplicar assim, fica a seu critério. O importante é que você consiga alfinetar. Sim, antes de colocar aqui o revel, eu quero só ressaltar o seguinte, eu fiz uma costura com ponto reto por volta de todo o decote aqui, só para embeber esse decote. Dar uma embebidazinha para ele não ficar engodando assim, fazendo aqueles embeiçamentos, sabe? Que a gente chama na costura. Então, eu só fiz uma costurazinha bem de leve para embebimento. Aí, se for necessário, você vai soltando o ponto aqui do embebido para encaixar direitinho. Não é franzir, é só embeber que a gente faz, o embebimento. Se você necessitar soltar os pontos do embebido para ter um encaixe perfeito, aí você solta. Então, vamos lá. Começar aqui a alfinetar. Eu tô no meio frente. Eu vou alfinetar aqui o meio costas também. Tem aqui o pique e daqui o outro pique no meio costas. O pique do revel com o pique da blusa no meio costas. Alinhei aqui um ao outro e agora vou só encaixando aqui o revel no decote da blusa, prosseguindo aqui com o alfinetamento. Olha, eu consegui aqui encaixar tudo direitinho. E vou passar uma costura reta por volta de todo esse decote para costurar o revel no decote da blusa. Vou lá para a máquina e vou mostrar esse passo a passo aí. Vou iniciar a costura aqui do revel no decote da bata. Aqui nessas partes curvas, você coloca a agulha no tecido, enfia, né, a agulha no tecido e levanta o calcador e gira o tecido depois, com a agulha dentro do tecido. Concluí aqui a costura, vou passar uma costura sobre a outra. Passar a costura final sobre a costura inicial, para arrematar, evitar que fique descosturando. Depois de concluir essa costura, é importante dar uns piquezinhos assim, olha. Por volta de todo o decote. Porque um decote que tem curvas, né? O decote aqui redondo, é importante para não ficar repuxando. Para o decote assentar bem direitinho. É importante para o revel não ficar repuxando. Para o revel aqui ficar assentado bem direitinho no decote. Então, faz isso por volta de todo o decote, piques. Cuidado para não cortar a costura. Caso você corte a costura, tem que refazer novamente. Depois de realizado os piques, aqui no decote, a costura aqui do decote, é importante fazer uma costura de reforço, de segurança, que nada mais é que um pesponto, aqui para o lado do revel, bem próxima à união do revel com a blusa, a costura de união bem próxima. Então, uma costura de pesponto aqui para o lado do revel, prendendo essa rebarba aqui de tecido, essa sobra de tecido. Então, tem que prender essa sobrazinha de tecido no revel, certo? Então, é uma costura de reforço que a gente chama, ou de segurança, que nada mais é que um pesponto. Então, joga toda a rebarba de tecido para o lado do revel e faz uma costura bem próxima à costura de união.
Vou fazer isso agora. Para que o revel fique preso no lado de dentro da blusa. E depois que você vestir, ele não fique querendo saltar para o lado direito. Aí ele fique para o lado avesso, o lado interno da blusa. Vou tocando aqui, sentindo a rebarba de tecido com os dedos. Eu tenho que passar a costura por cima da rebarba. E essa costura ela não vai ficar aparente, porque ela vai ficar para o lado do avesso. Pronto, eu concluí aqui a costura de reforço, de segurança, ou seja, o pés-ponto. E agora eu vou aplicar o babado. Vou preparar o babado para aplicar na bata. Mas o decote ficou perfeito, bem assentadinho. Olha como é que a costura fica. Fica aqui pra dentro a costura, não vai aparecer no lado de fora. E o revel vai ficar bem presinho aqui. Quando eu vestir a blusa, ele não vai ficar querendo sair pra fora. Vou agora preparar o babado e depois aplicar. E eu mostro a aplicação pra vocês. Eu vou realizar a costura aqui para franzir o babado. E como é que eu faço? Eu diminuo a tensão da minha linha e também aumento o tamanho do ponto da minha máquina. E eu faço 2 costuras para franzir, certo? Primeiro uma costura, depois uma segunda costura. Então, é só isso que eu quero aqui especificar para vocês. Eu faço uma costura, vou fazer essa costura aqui em toda a faixa, de uma ponta a outra, no comprimento, e depois faço uma outra costura próxima a essa, a distância de um pezinho calcador, e na hora de franzir eu vou puxar as 2 linhas, da costura de cima e da costura de baixo, ok? Aí o franzido vai ficar perfeito. Eu já alfinetei aqui o babado por volta de toda a circunferência aqui da barra da bata. Eu deixei a parte mais franzida aqui na frente. Eu distribuí o franzido e deixei o franzido mais intenso aqui na frente. Atrás está menos franzido. Essas 2 faixas aqui de 1,50 m praticamente, permitiu que eu fizesse um franzido muito superficial. Se você quiser um franzido maior, esse babado aqui fique bem franzidinho, corta 3 faixas de 1,50 m, certo? Dá um trabalhinho para distribuir aqui, mas você consegue, é só fazer com calma. Depois que eu franzi as 2 faixas separadamente, eu costurei as laterais das mesmas, olha. Costurei as laterais. E só depois delas costuradas pelas laterais, foi que eu fui distribuindo aqui na circunferência da barra da bata. Aí vou para a máquina, agora, fazer uma costura reta. E eu vou fazer essa costura reta entre as 2 costuras que eu realizei para franzir o babado aqui, essa faixa, que funciona como um babado. Então, a costura reta de união do babado com a barra aqui da bata, eu vou fazer entre as costuras que eu realizei para franzir a faixa, certo? Vou lá para a máquina fazer isso agora. Aí a bata vai estar pronta. Vou costurar o babado aqui na barra da bata. E como eu disse, eu vou fazer essa costura de união do babado com a barra da bata aqui entre as 2 costuras que eu realizei para franzir o babado. Uma costura reta.
concluindo aqui a costura. Vou passar uma costura por cima da outra para finalizar e realizar uma espécie de arremate. Mas se você quiser, ainda pode dar um retrocesso para a costura ficar ainda mais segura e não correr o risco de se desmanchar, ou seja, descosturar. Pronto, concluí a costura da bata, vou retirar esses fiapos de linha aqui, o excesso, e vou mostrar o resultado lá na mesa de modelagem e corte. Este é o resultado da peça após a costura realizada do babado sem passar o ferro de engomar. Ela fica assim, bem franzidinha. Se você passar o ferro, vai modificar. E você vai ver na próxima imagem, que aí o babado fica menos franzido. Então, cuidado ao passar o ferro, se você quer que a sua peça fique um pouquinho mais franzida. Evite passar o ferro de engomar nas costuras do franzido, ok? E eu posso deixar a minha bata dessa forma, aberta aqui nas laterais. E você também pode deixar a sua depois de concluída a costura, abertinha nas laterais. No caso de um vento forte, se a blusa voar, a bata aqui no caso, se você tiver com uma camisetinha por baixo, não haverá problema, ou um croppedzinho justinho. Mas, para evitar que ela fique voando à medida que o vento bater na roupa, eu vou colocar costuras aqui nas laterais da minha bata. E você pode colocar na sua também. 2 costuras, no caso, para fechar as laterais. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu vou fazer agora na minha. Vai pegar a medida do seu busto total, né? A circunferência total do seu busto. No meu caso aqui, 88, dividido por 2. Dá 44. Acrescenta aqui folga de vestibilidade. Eu vou acrescentar a folga de vestibilidade aqui, eu vou colocar 4 centímetros. Então, 44 com 4 centímetros dá 48. E vou colocar aqui 48 centímetros. Para facilitar essa marcação, eu vou pegar aqui o meio do decote da frente, vou marcar. E a partir do meio, eu vou direcionar 24 centímetros para o lado direito e 24 centímetros para o lado esquerdo, levando em conta aqui o posicionamento em que eu me encontro. Então, vou marcar aqui o meio do decote. Colocar um alfinete. Pronto. Esse é o meio do decote da frente. E agora eu vou marcar, partindo daqui, 24 centímetros. Olha, partindo daqui, vou colocar uma régua e vou marcar 24 centímetros. 24 centímetros daqui, bem aqui, 24 centímetros. Vou usar aqui o giz de escolar mesmo, porque ele sai facilmente com a água, a marcação aqui vai sair facilmente. Então, partindo daqui, olha, do ombro, eu vou marcar 20 centímetros para a cava. É o suficiente para qualquer cava, vista você P ou GG. Então, marca aqui 20 centímetros, partindo do ombro. E aí, é só fazer uma costura reta, aqui onde você marcou. Partindo daqui 20 centímetros, partindo daqui 24 centímetros, no meu caso, que é a medida, metade da circunferência total do meu busto, mais 2 centímetros para cá e mais 2 centímetros para cá, porque ao todo é 4. E o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado e vou para a máquina fazer uma costura aqui, ó, reta, bem aqui, certo? E vou mostrar o resultado para vocês. Pronto, eu já fiz as 2 costuras aqui nas laterais para prender a parte da frente com a parte das costas da bata aqui. Ao realizar essa costura, faça retrocesso no começo e no final. Ela tem que ficar bem firme, essa costura, bem reforçada, para evitar que ao vestir a bata, ela se descosture, a bata, certo? Então, faça reforço as costuras aqui de arremate, com retrocesso. Se você quiser, pode até passar 2 vezes a costura reta, uma por cima da outra, tá bom? E a bata ficou linda. Depois que eu vesti, eu já experimentei e o resultado ficou perfeito. Eu amei. Eu vou mostrar para vocês lá no meu Instagram. E aqui também nesse vídeo eu vou colocar uma foto para que vocês possam visualizar, certo?